No livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, Zacarias, capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo 7, 14 versículos. Zacarias, capítulo 7. A palavra de Deus diz: no 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4 do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que vos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Amém. Pai amado, mais uma vez temos o privilégio de ler a Tua palavra, mas não somente ler é o que queremos, Pai, queremos entender. E mais do que isso, queremos viver aquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Queremos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo, essa noite, tenha liberdade de falar a nós, Senhor, de corrigir a nossa vida, de mudar o nosso rumo. Somente a Tua palavra, Pai, tem esse poder. E eu te peço com os irmãos, vem falar conosco, Pai. Vem falar no profundo do nosso coração, vem falar ao nosso espírito, para que possamos ter uma mudança de vida, Pai, uma mudança de atitude que produza em nós aquilo que o Senhor espera, Pai. Queremos a Tua palavra e é isso que te pedimos, fala ao nosso coração. E eu te peço, ó Deus, usa a minha vida, Pai, por misericórdia e graça, com a unção do Espírito Santo eu seja revestido para ministrar com poder a Tua palavra. Assim oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do profeta Zacarias parece bem atual para os nossos dias, apesar da idade que ele tem. Veja, eu creio que hoje, todos nós, de alguma maneira,
temos o desejo de ser ouvidos por Deus. Temos o desejo de orar e que Deus nos responda. Temos o anseio de colocar diante de Deus as nossas petições e que elas sejam atendidas. Quem aqui não quer isso? Alguém aqui não quer? Alguém aqui deseja orar e não ser respondido? Deseja pedir e não receber? É óbvio que não é isso que desejamos. Nós queremos respostas, queremos ser ouvidos e atendidos, embora a gente não ore tanto quanto deveria orar, não é verdade? Queremos muito as respostas, mas não oramos bastante por elas, não é verdade, irmãos? E quando oramos, certamente desejamos que a resposta venha e venha logo. E sempre estamos em busca de alguma solução, de alguma resposta. Por isso, hoje em dia, irmãos, esse assunto toma tanto espaço dentro até do meio evangélico. A gente vai numa livraria, você encontra livros e mais livros a respeito de oração, a respeito de como se deve orar, a respeito de fórmulas que dão certo. E é o que a maioria das pessoas hoje deseja, fórmulas. Não sei quantos passos para não sei o quê, não é? Quantas etapas para conseguir o que quer. É o que a maioria de nós deseja. E corremos muitas vezes à busca de livros, de pessoas que tenham uma resposta, que ensinem um método que dê certo. Isso se assemelha muito a quando éramos do mundo, quando corríamos atrás de simpatias. Você lembra dessa época? Espero que seja passado isso na sua vida, amém? Mas havia uma época que nós vivíamos atrás de simpatias. Alguém ensinava uma fórmula mágica e nós aplicávamos no desejo de que ela desse certo. Para gripe, quem não tem uma simpatia, né? Para dor de barriga, todo mundo tem uma simpatia. Para enjoo, para tantas coisas que acontecem, a gente corria atrás dessas coisas. Aquilo que nos ensinava, fazíamos com o desejo de que desse certo a nossa vida. As simpatias do ano novo, oh, quantas delas, né? Talvez você já tenha feito, né? Entrar de branco, e uvas, e caroços de romã, e aquele monte de coisa que nos são ensinadas como receitas infalíveis para que obtenhamos o resultado que esperamos. Assim, hoje em dia, todos querem ser ouvidos, todos querem a resposta, todos querem a solução, e os livros estão aí. Veja, os próprios discípulos de Jesus, eles tiveram esta necessidade. Leia comigo aqui um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Evangelho segundo Lucas, logo no capítulo 11, primeiro versículo. Olha que interessante está escrito aqui. Lucas 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus fazendo o quê? Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja o interesse. A princípio, bom. Eu quero aprender a orar. Nos ensina. Isso é bom. A princípio, isso é bom. Mas, hoje em dia, isso extrapolou para a gente aprender fórmulas, receitas, soluções mágicas, métodos, maneiras. E aí começamos a querer discernir qual oração que funciona. Por isso começamos a qualificar orações. Alguns gostam de orações fortes. Já viu isso? Oração forte. Me explica como é que é isso. Ou é oração ou não é oração. Não tem graduação na oração. Talvez seja essa confusão de métodos que levem a gente a um pensamento desse. E começa aqui com os discípulos dizendo: Senhor, nos ensina a orar. A própria Bíblia diz: nós não sabemos orar como convém, lá em Romanos 8, 26. Então o Espírito Santo, ele toma a frente e ele acaba fazendo por nós aquele trabalho que não sabemos fazer direito. E eu creio que se a Bíblia diz isso, amados, nós nunca saberemos fazer direito. Nunca saberemos tudo a respeito disso. Então é inútil essa tentativa de correr atrás de fórmulas e mais fórmulas, não é? Porque o maior que seja o nosso interesse em orar para conseguir de Deus aquilo que nós queremos, a realidade é que por todo esse objetivo de querer, de conseguir, a maioria das pessoas
não consegue aquilo que pede. A maioria das pessoas não é atendida naquilo que ora. E por que será que isso acontece, irmãos? Será que Deus mudou? Será que Deus está surdo, como disse Elias em relação a Baal? Né? Será que o nosso Deus também não está mais ouvindo orações? Será que Ele mudou no seu caráter, na sua maneira de agir? Ou será que a culpa é nossa porque não descobrimos ainda a técnica certa para tocar no coração de Deus? Ainda não descobrimos a chave que abre o tesouro do céu? Será que a culpa é nossa porque ainda não descobrimos o método para conseguir aquilo que nós queremos do Senhor? Porque muitos de nós não são atendidos nas suas orações. Então, amados, qual a posição correta para orar? Alguns podem pensar, é de joelho? É em pé? Será que Deus não ouve porque eu não oro direito? Será que eu não estou sendo atendido porque eu não faço segundo o método correto? E isso fica no coração de muita gente. Mas a resposta a essa pergunta, ela vem do próprio Senhor, num texto como esse que nós lemos aqui, do profeta Zacarias. Porque aqui nesse episódio, o que estava acontecendo? Havia um grupo de pessoas, há 70 anos, jejuando e orando. E por que eles não eram atendidos? Por que não acontecia o que eles pediam, o que eles queriam? Porque a resposta vem do Senhor. A resposta que nós precisamos vem do Senhor. Por que muitos de nós aqui oram e não recebem? Por que muitos de nós pedem e não alcançam? A resposta está aqui, amados. Veja comigo o versículo 13 de Zacarias 7. Visto que eu clamei. Quem é que está dizendo isso? Deus. Deus clamou e eles não me ouviram. Então também clamaram eles e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, antes daquele povo clamar, Deus clamou a eles. Antes de nós clamarmos a Deus, Deus clama a nós. Mas a pergunta é, será que temos ouvido o que Deus tem falado? Deus está clamando, mas nós não estamos ouvindo. Foi o que aconteceu aqui com essas pessoas. Veja, Deus disse a resposta por meio de Zacarias para ele. O que acontece com vocês é o seguinte, eu tenho clamado, mas vocês também clamam a mim, mas vocês não escutam o meu clamor. Como vocês não escutam o meu clamor, eu também não escuto o clamor de vocês. Essa é a resposta, amados, a resposta de Deus. Deus está clamando e nós não estamos ouvindo. Quem não ouve a Deus não pode ser ouvido por Deus. Guarda isso no teu coração. Quem não ouve a Deus não pode ser ouvido por Deus. Veja o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o mesmo Novo Testamento diz que a fé vem pelo ouvir a pregação. A pregação é a palavra de Cristo. Então, se eu não ouço, eu também não posso ser ouvido. Se eu não ouço, eu não tenho fé, não posso agradá-lo. Se eu não ouço Deus, não posso esperar ser ouvido por Ele. É o que esse texto está me ensinando nesse episódio do profeta Zacarias. Então, quem não atende aos pedidos de Deus, também não pode ter os seus pedidos atendidos. Você viu o que Deus disse no versículo 13? Ele está clamando. Alguma vez você já imaginou Deus clamando? Muitas vezes nos imaginamos e nos vemos nós clamando a Deus, né? Vamos fazer um clamor, meus irmãos, e todos nós, oh Senhor, glória. E clamamos ao Senhor. Mas você já imaginou Deus clamando a você? Pois é o que está escrito aqui. Deus está clamando, mas nós não estamos ouvindo. Então, se eu não atendo aos pedidos de Deus, por que vou querer que Deus atenda aos meus pedidos? Eu me preocupo muito com os meus desejos, mas será que eu me preocupo com os desejos de Deus? Deus tem desejos, irmãos? Tem. Se Ele clama, é porque Ele deseja alguma coisa. Se Deus tem clamado, é porque Ele espera alguma coisa. Mas veja como nós somos, nós pensamos só nos nossos desejos.
Cada um de nós poderia aqui fazer uma relação. Se eu pedir a você para pegar caneta e papel aí e escrever os seus desejos, eu creio que você botava uns 10 aí na hora. Há muitas coisas que nós queremos, desejamos e estaríamos prontos a escrever. Mas Deus também tem desejos, irmãos. E Ele está clamando, mas nós, à semelhança daquele povo, não estamos ouvindo. Então, será que nós realmente cremos que Deus clama? O texto diz que Ele clama e que Ele não é atendido. Não é frustrante isso? É a mesma frustração que sentimos nós, quando clamamos e não somos atendidos. Só que antes, essa frustração está no coração de Deus. É o que Ele está revelando aqui, através de Zacarias. Veja, olha o detalhe, versículo 7, leia comigo. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor fez o quê? Pregou, olha aí, pregação. Pelo ministério de quem? Dos profetas que nos precederam, que vieram antes de nós. Quando Jerusalém estava como? Habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. Veja, Deus começou a pregar antes da destruição. Deus começou a clamar antes que o mal viesse. Ainda quando era tempo de paz, ainda quando tudo estava bem, ainda quando Jerusalém estava uma bênção, quando o reino estava totalmente tranquilo, habitado, tudo bonitinho, tudo construído, foi nessa época que Deus começou a pregar através dos profetas. E Ele está dizendo para eles aqui, Ele clamou, e Ele vem clamando há mais tempo do que vocês estão clamando. Vocês acham que estão clamando há 70 anos, isso é muito? Mas Deus está clamando há mais tempo do que vocês. É o que o profeta está dizendo. Deus clama desde quando vocês não estavam vivendo esse problema. Deus estava clamando a vocês pela pregação, pelos profetas, mesmo antes de vocês experimentarem a desgraça. Então, amados, o que esse texto nos ensina é que nós precisamos aprender a ouvir Deus. Mas ouvir Deus quando está tudo bem. Amém? Às vezes queremos ouvir, ou nos preocupamos em ouvir, quando já está tudo ruim, quando o leite já foi derramado. Vejam o que diz aqui o versículo número 12 de Zacarias 7. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Veja, as palavras foram anteriores à desgraça. E a gente precisa aprender a ouvir. Aprender a ouvir, é claro, é bom em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Mas é melhor ouvir quando tudo está bem. Amém, irmãos? É melhor ouvir antes da desgraça acontecer. É melhor ouvir antes do mal chegar. É melhor ouvir o alerta, os profetas, a palavra pelo Espírito, a pregação da verdade. É melhor dar ouvidos ao que Deus está falando. Porque senão chegará o dia que nós vamos falar e Deus não dará ouvidos ao que dissermos. É essa a questão. Então, o que o texto está ensinando é que nós temos que aprender a ouvir quando está tudo bem. Mas parece que quando está tudo bem, é a hora que a gente menos quer ouvir. É a hora que a gente mais se sente independente, que mais sente que está tudo tranquilo. Eu não preciso tanto ir à igreja assim não. Já não preciso tantas reuniões de oração, já não preciso ouvir tanta pregação, porque eu estou bem, está tudo bem. Mas é nessa hora que Deus está falando. Que você precisa evitar algumas coisas, que você precisa mudar algumas coisas no seu comportamento. Deus está falando. Mas como está tudo bem, ele diz, a pregação hoje é para o outro ali, não é para mim não. Porque está tudo bem. Então não é comigo que Deus está falando. Não, mas Deus falou com Jerusalém quando estava tudo bem. Quando estava tudo aparentemente muito bem. Tudo descansado, tudo limpinho, tudo ordenado, tudo tranquilo. E o que ele pediu? O que ele clamou? Qual foi o clamor que Deus fez àquele povo, e eu creio ainda faz a nós? O profeta Zacarias revela a partir do versículo 8, diz assim, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falara, no passado, o Senhor dos Exércitos, executai juízo. Veja o que Deus clamou àquele povo, antes do mal chegar. Deus clamou que eles executassem juízo verdadeiro.
mostrassem bondade e misericórdia cada um com seu irmão, que não oprimissem as viúvas, nem os órfãos, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intentassem cada um deles em seu coração o mal contra o seu próximo. Esse é o conteúdo do clamor de Deus. Antes da desgraça chegar, Deus clamava pelos profetas: sejam santos, sejam santos, sejam justos, sejam verdadeiros, não façam mal para os outros, não se aproveitem de ninguém, não passem ninguém para trás, amem os irmãos, amem uns aos outros. É isso que Deus está clamando. Está clamando a todo tempo, a todo instante. Não é isso que Ele tem clamado para nós? Sejam verdadeiros, sejam justos. É o que o Senhor está dizendo desde aquela época. Mostrem bondade, mostrem misericórdia. Não oprimam as pessoas, não se aproveitem das pessoas. Não é isso que Deus está clamando. E quando? Está clamando quando está tudo bem. Ele está clamando essas mesmas coisas. E aí, irmãos, qual o pedido de Deus? Vivam o que vocês creem. Porque isso aqui é alguma novidade para alguém? Essas coisas que Deus pediu, Ele nunca falou disso. Essas coisas que Ele falou aqui, que nós acabamos de ler, são coisas que a gente aprendeu agora, nesse momento? Não, são coisas que a gente está careca de saber. Então Deus está só dizendo para vocês: vivam o que vocês creem. Se vocês dizem que creem em mim, então vivam dessa forma. Então não façam injustiças, não vivam na mentira, não prejudiquem as pessoas, amem seus irmãos, façam as coisas uns pelos outros, sejam e ajam com amor uns pelos outros. É o que Deus está pedindo. Ou seja, como diz o pastor Maurício, faz de conta que vocês são crentes. É isso que Deus está pedindo. Faz de conta que vocês creem, poxa, porque quem crê tem que fazer isso aqui, porque se não faz, tem uma coisa errada. Se vocês não vivem isso aqui, tem alguma coisa errada. E foi esse o clamor. E Deus clamou. E Deus clamou. E Deus está clamando hoje. Deus está olhando para a gente e dizendo: poxa, ô meu filho, muda esse jeitinho aí seu aí, meu filho. Poxa, meu filho, muda isso aí. Ô meu filho, corrija essa tua vida. Meu filho, para de oprimir os outros. Meu filho, para de brigar com os irmãos na igreja. Meu filho, para de ser fofoqueiro. Para de ser mentiroso. Começa a ser justo. É a oração de Deus por nós. Ele está orando e não está sendo respondido. Nós estamos ouvindo isso dia após dia e estamos ignorando completamente o que estamos ouvindo. Queremos nem saber do que Deus está dizendo. Aí depois, ó Senhor, me dá aquilo que eu quero. Amém. Não tem como, irmãos. É isso que o Senhor está aqui ensinando. Não tem como. A gente precisa viver aquilo que a gente crê. Mas qual é a resposta que nós estamos dando ao clamor de Deus? Zacarias também diz, no versículo 11, eles, porém, não quiseram o quê? Atender. Deus pediu e eles não quiseram atender. Deus clamou e eles não quiseram atender. Porque eles são o quê? Rebeldes. Me deram as costas. E ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Ou seja, fizeram de contas que Deus não estava falando, como às vezes nós fazemos ao ouvir a pregação. Deus está falando com a gente, mas a gente está pensando que é com outro. Deus está falando comigo, contigo, a gente está pensando que é o fulano, é o ciclano. Essa palavra é bom para fulano, pena que ele não está aqui hoje. Mas é para você que Deus está falando. Não é para o fulano que não está aqui hoje. Se o fulano não está aqui hoje, é porque Deus não queria que o fulano estivesse aqui hoje. Deus é soberano sobre tudo, mas se você está aqui hoje, é que Deus queria que você estivesse aqui hoje para ouvir isso. Entende? É isso que acontece. Mas o povo, como diz aqui a Bíblia, ensurdeceu o ouvido, ou seja, se fez de surdo. Não era surdo, mas se fingiu de surdo. E não ouviu o que Deus clamou, o que Deus pediu, o que Deus rogou. E qual a resposta que esse povo deu? Versículo 12. Fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Essa surdez fabricada endurece o coração. Quem se faz de surdo acaba tendo o seu coração endurecido. Sabe por quê? Porque agora ouve, mas já não faz mais efeito nenhum. Assim são alguns que hoje, um dia se disseram crentes, nunca o foram, porque eu não acredito em desviados. Mas hoje já não ouve mais nada, porque o coração está completamente endurecido. É mais difícil você conseguir converter
um falso crente do que um incrédulo verdadeiro. Sabia disso? Por quê? O coração está duro igual diamante. Porque se fez de surdo para não ouvir os alertas, os clamores e os pedidos de Deus. E não atenderam ao pedido de Deus. Agora, amados, coração duro, rebelde, que não ouve a lei, não ouve a pregação, não ouve o Espírito Santo, vai obter alguma coisa de Deus? Aí eu pergunto, para nós, cada um aqui, inclusive eu, nos analisarmos, nos pesarmos na balança do Senhor. Será que não tem sido essa a atitude de muitos de nós? Nos fazemos de surdos, não ouvimos o que Deus está falando, não ouvimos a pregação, fechamos a porta do ouvido para o Espírito Santo. Diz a Bíblia aqui que o Espírito que falava pelos profetas. Nenhum profeta falou de si mesmo. Quem prega é o Espírito Santo. Não é o pregador que está pregando, é o Espírito Santo que está falando. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem sido essa, irmãos, a atitude de muitos de nós? Deus clama a nós pela palavra, pelo Espírito que habita em nós, nos mostra o caminho, mas insistimos em andar fora dele. Insistimos em tomar atalhos, insistimos em não ouvir e não obedecer. O padrão de Deus, ele não mudou desde o tempo de Zacarias até hoje, ele nunca vai mudar. O padrão de Deus e o clamor de Deus continua sendo o mesmo. O que Deus estava pedindo àquele povo era santidade e amor. Resume aqueles pedidos todos nisso, santidade e amor. Não é isso que diz a Bíblia? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amor, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Não é o que diz a Bíblia? O que Deus está requerendo da gente? Santidade e amor. É isso que Deus está pedindo, clamando, orando. Mostra isso, meu filho. Mostra isso, meu filho. Santidade e amor na tua vida. Mostra amor, mostra santidade, mostra respeito. É isso que Deus está pedindo. É isso que Ele está falando, clamando, porque o padrão dele não mudou. E Ele tem clamado. A cada leitura bíblica que a gente faz, a cada pregação que a gente ouve aqui em outras igrejas, Deus tem clamado. Tem clamado da mesma maneira. Cada vez que alguém se levanta para pregar a genuína palavra de Deus, o que as pessoas ouvem é um clamor do Senhor. Um clamor por uma mudança. E às vezes a pessoa está com tudo bem na sua vida na hora que Deus está clamando. Como estava Jerusalém quando esse clamor começou. Estava tudo bem, mas Deus já mandava os seus profetas clamarem uma santidade e um amor da parte daquele povo. Então Ele tem clamado. Não podemos dizer que Deus não tem clamado. Você que escuta a palavra de Deus, você que lê a Bíblia, Deus tem clamado e você sabe que Ele tem clamado. Todos nós escutamos, mas às vezes não ouvimos. Há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Eu escuto qualquer coisa, o ouvido está aí aberto, vocês passam na rua, ela fala um palavrão, qualquer coisa você escuta, né? Agora ouvir é diferente. A gente escuta a palavra de Deus, a gente escuta a pregação, mas será que a gente presta atenção? Será que a gente presta atenção no que Deus está dizendo e percebe o que Ele está dizendo para nós pessoalmente? Ou na hora da pregação a gente começa a imaginar um monte de coisa, um monte de gente, um monte de pessoa que podia estar ouvindo. Será que a gente escuta ou a gente apenas está... Será que a gente ouve ou a gente apenas está escutando? Porque escutando todo mundo está aqui, todo mundo está escutando aqui. Alguém que não está escutando, eu falo mais alto. Mas certamente todos estamos escutando. Mas será que todos estamos ouvindo? Porque aquele povo escutou. Quando os profetas clamaram, eles escutaram. Quando a boca de Deus falou por eles profetas, pelo Espírito Santo, todos escutaram. Mas não deram ouvidos, diz o Senhor. Não ouviram o que Deus falava. E a palavra de Deus traz um alerta em Tiago, capítulo 1. Vamos ler. Tiago, capítulo 1, versículo número 25. A gente fala de vez em quando desse versículo. Ele diz assim: mas aquele que considera atentamente, veja, para ouvir tem que ter atenção. Você escuta, e para escutar não precisa de atenção. Você, o ouvido, escuta, mas para ouvir tem que ter atenção. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Entendeu?
mas tem que ouvir. E para ouvir tem que ter atenção. Deus está falando, mas às vezes a gente aqui no culto está conversando. A gente aqui no culto está atendendo o celular. Aqui no culto está jogando. Deus está falando, mas aqui no culto a gente está pensando na vida do outro. Não acontece isso. Então a gente está escutando, mas a gente não está ouvindo. Aí depois quando a gente clamar, Senhor, faz isso assim por mim. O Senhor não vai nem responder. Ele também vai fazer de conta que é surdo. Igual a gente faz de conta que é surdo. É isso que o profeta está dizendo. Ele não vai nem se dar o trabalho de responder como deu-se ao trabalho de responder para o Zacarias aqui. Mas hoje, já que ele já respondeu, não precisa mais responder. Ele simplesmente fica calado. Simplesmente não fala nada. Simplesmente faz de conta que é surdo. Como nós fazemos de conta que somos surdos. É por causa disso que muitos de nós clamam e não são atendidos. Oram e não são ouvidos. Muitos de nós nos fazemos de surdos. E Deus também se faz de surdo para aquele que não ouve a sua palavra. E é isso que está acontecendo. No contexto de Zacarias, para a gente entender melhor, o versículo 2 diz assim: quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, veja, um grupo se levantou em Betel e foi suplicar o favor do Senhor. É o que diz aqui a palavra de Deus. Um grupo sai para clamar em Jerusalém. E certamente o que eles queriam? Ser ouvidos. E aí eles perguntam no versículo 3 aos sacerdotes, que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? É a pergunta que eles fazem. Eles se levantam em Betel, vão clamar em Jerusalém, chegam lá, perguntam aos profetas, aos sacerdotes: vale a pena continuar orando? Vale a pena continuar jejuando? Já fizemos isso por tantos anos, digam para nós se realmente continuamos ou não. Se continuamos ou se é hora de parar, porque a gente quer ser ouvido. Mas será que vale a pena continuar clamando? Será que vale a pena continuar orando? É a oração que eles fazem aqui, é a pergunta que eles fazem. Mas a resposta de Deus é outra coisa tremenda também. Eles chegam diante dos sacerdotes, chegam diante dos profetas e afirmam: temos orado há 70 anos, temos jejuado, mas não temos visto nenhum resultado. Vale a pena continuar? É a pergunta. Quem responde não são os sacerdotes. Quem responde é o próprio Deus. Versículo 5 traz a resposta de Deus. Veja, no 4 diz assim: então a palavra do Senhor veio a mim, profeta Zacarias, e ele diz: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes, veja, ele manda falar ao povo e também aos sacerdotes, a resposta de Deus é para todo mundo. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, aquele ritual religioso sempre certinho, durante esses 70 anos, aí a pergunta: acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim. Deus responde, irmãos, com uma pergunta. E a pior coisa do mundo é quando Deus responde com uma pergunta. Sempre que Deus responde com uma pergunta é problema para a gente. É ou não é? É a pior coisa do mundo. Deus responde com a pergunta: vocês jejuaram 70 anos, né? Oraram 70 anos, legal. Mas só uma perguntinha: foi para mim? Tem certeza? Ainda pergunta assim de novo: tem certeza que foi para mim? Analisa bem direitinho a tua prática religiosa, é o que Deus está dizendo. As tuas orações, o teu jejum, a tua frequência aos cultos, as coisas que você faz. É para mim que você está fazendo isso? Tem certeza que é para mim? Amados, essa pergunta é pertinente para nós também. É para a gente agora pensar, nós que talvez não estejamos sendo respondidos nos nossos clamores, nas nossas orações, nos nossos jejuns, talvez estejamos também dizendo: poxa, Senhor, tanto tempo que eu peço e nada. Deus está aqui perguntando para nós hoje: é para mim o que você está fazendo? É, Senhor. Tem certeza que é para mim? Pensa bem antes de responder. A tua presença que é para mim, ou você veio aqui por sua causa?
querendo que alguma coisa melhore na sua vida. Você veio aqui bater o ponto para que eu veja você aqui e decida te dar umas migalhas, é isso? Tem certeza que quando você ora, é para mim que você está orando? Quando você jejua, é para mim que você está jejuando? Quando você entrega o dízimo, é para mim que você está entregando? Deus está perguntando. Tem certeza? Ele ainda pergunta de novo. Porque é isso, amados, essa pergunta que vai nos fazer pensar, vai nos fazer raciocinar direitinho sobre o que está acontecendo. É para Deus ou no fundo, é tudo para a gente mesmo? O louvor, a igreja, as coisas, a ambiência, a amizade, a comunhão entre os irmãos. Por que eu venho à igreja? Porque a igreja é gostoso. Porque eu tenho amigos na igreja. Porque eu tenho irmãos com quem eu saio, passeio. A gente visita uma casa do outro. Por isso que eu estou na igreja. Será que é para isso? É para mim o que a gente faz? É o que o Senhor está perguntando. E é para pensar e pensar seriamente. Lá no fundo, será que tudo que eu tenho feito não é para mim mesmo? Não é em benefício meu mesmo? Porque eu espero o meu sucesso? Porque eu espero me dar bem? Lá no fundo, que isso não está assim tão raso, né? Não está assim tão raso que seja logo evidente. Por isso que Deus pergunta 2 vezes, tem certeza que é para mim mesmo? Pensa mais um pouquinho. Vai lá no fundo do coração, lá no âmago da alma, e prescruta lá, é para mim mesmo? Tudo isso que você faz? Todo esse teu comportamento, esse teu exercício religioso é para mim? Essa pergunta, irmãos, que Deus quer deixar para nós essa noite. Por que não temos sido ouvidos? Será que ouvimos Deus? Porque Deus parece surdo para nós? Porque talvez pareçamos surdos para Deus? Porque falamos e nada acontece, será que é por isso? Porque aquilo que fazemos em intenção a Deus, na verdade, é em intenção a nós mesmos? Irmãos, ainda há tempo de ouvir a voz de Deus. Ainda há tempo. Por isso, continuam as pregações. Por isso, continuam os profetas. Quando cessar isso, já não haverá mais tempo de ouvir a voz de Deus. Quando a igreja for arrebatada, já não haverá mais quem pregue. Por isso, não haverá mais quem creia. Porque não haverá mais o Espírito Santo no mundo. O Espírito Santo vai com a igreja. Então, não haverá mais oportunidade. Então, é hora de analisar a nossa religiosidade, o nosso procedimento. É hora de analisar a nossa motivação. Palavra que eu sempre uso aqui. Qual a minha motivação? Qual o motivo de eu fazer estas coisas? Qual o motivo de eu jejuar? Qual o motivo de eu orar? O que me move? Motivo vem desse movimento. O que me move a fazer essas coisas? No fundo, sou eu mesmo? Ou é porque realmente Deus é importante para mim? Amados, não é técnica que está impedindo a nossa oração de ser ouvida. Não é porque a gente não ora de joelho, não é porque a gente não ora em pé, ou aprende uma técnica como alguns ensinam. Não, você tem que decretar, você tem que exigir. Eu fico pensando no quão ridículo é isso, no quão ridículo é esse ensino. Você é surdo para Deus e vai exigir de Deus alguma coisa, Deus vai te dar uma bolacha. Não, não é? Senhor, eu exijo, eu decreto. Tu o quê? Tu o quê você está falando? É isso que eu vejo Deus dizer para as pessoas assim. Sem noção uma coisa dessa. É ou não é, irmãos? É sem noção. Porque Deus quer respostas. Ele está pedindo. Ele está clamando. Sabe qual é a resposta? A resposta é a obediência. A resposta é a gente dizer sim, Senhor. O que Deus pede é uma ordem. Dizer, Senhor, o teu pedido é uma ordem para mim. E eu estou pronto para te obedecer. Se você quer respostas, apresente algumas perguntas também para Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer mudar na minha vida? Qual é o meu comportamento que está errado, que eu preciso alterar? Faz essas perguntas antes de ficar pedindo as coisas para Deus.
Pergunta, Senhor, o que tem que mudar no meu jeito de ser? O que o Senhor deseja do meu comportamento, do meu jeito? O que o Senhor espera que aconteça? Amados, quem se faz de surdo com Deus, passa como mudo aos olhos de Deus. Se você se faz de surdo, para Deus você também se torna mudo. Você fala, Ele não entende nada que você está falando. Ele não escuta uma só palavra. Quem não ouve, não é ouvido, nunca será ouvido. Abra o coração para ouvir a palavra de Deus. É mais uma chance, é mais uma oportunidade que Deus está dando a cada um de nós aqui. Abra o coração, abra o ouvido e diga, Senhor, fala comigo, me mostra o que o Senhor quer, fala qual é o teu desejo, eu quero assistir, eu quero atender o teu desejo, antes que o Senhor atenda o meu, eu quero atender o teu. Fala para mim, Senhor, qual é o teu desejo na minha vida, eu quero te atender antes de ser atendido. Vamos falar isso para Deus hoje, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, depois vamos orar, vamos nos consagrar ao Senhor. Louve ao Senhor. Glória ao teu nome. Eu quero me esvaziar. Diga para Deus, quero me esvaziar, Senhor. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero, Senhor. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Se esvazie daquilo que te afasta de Jesus. Aonde eu irei, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Queremos, Pai. Eu quero me esvaziar da prisão do passado. Irmão, se isso é verdade na sua vida, se você quer essa noite se esvaziar, sai do seu lugar. Se você precisa disso, vem fazer essa oração comigo aqui. Abre o teu coração para Deus. Fala, Senhor, essa noite eu quero me esvaziar, porque eu quero me encher do Senhor. Eu quero me encher da tua palavra. Eu quero encher minha vida de obediência. Eu quero te obedecer, Pai. Eu quero esvaziar dos meus pensamentos. Eu quero esvaziar as minhas vontades. Eu quero a tua vontade na minha vida.
Eu quero fazer a tua vontade antes que o Senhor faça a minha, Pai. Eu quero, Pai. Eu quero te servir de verdade. Tem esvaziado teu coração aqui, irmão. Você sente essa necessidade. E há algo que precisa sair de dentro para que Deus possa tomar o lugar dele. Você precisa deixar algo que te afasta de Deus. Vem aqui à frente, vem fazer isso essa noite. Vem deixar aqui no altar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Oh Deus. Inunda-nos, Senhor. Ensina-me a ouvir. Fala para Deus. Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, Pai. Antes de ser ouvido, eu quero ouvir o Senhor. Me esvazio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos esvaziar essa noite, Pai. Nós queremos realmente que o Senhor encha a nossa vida. Mas para isso, algo tem que esvaziar dentro de nós. Talvez o orgulho, talvez a vaidade, talvez a desobediência que tem sido constante na nossa vida. Talvez algo que esteja impedindo o Senhor de agir em nós. Algo que esteja, Senhor, nos afastando do Senhor. Que devagarzinho está nos afastando de Ti. Algo que tem ocupado um lugar que é Teu. Eu quero esvaziar essa noite, junto com os meus irmãos aqui, Pai. Porque eu quero que o Senhor tome o lugar. Tome o lugar na minha vida. Tome a direção na minha vida. Tome a frente, Senhor. Eu não quero que o Senhor faça a minha vontade. Eu quero eu fazer a Tua vontade, Pai. Eu quero eu te servir. Eu servir ao Senhor. Eu fazer o que o Senhor quer. Eu ouvir o Teu clamor e os Teus pedidos. Eu quero atender ao Senhor. Fala para Deus. Eu quero te atender essa noite. Eu não quero ser atendido, Pai. Eu quero eu te atender. Eu quero atender o Teu clamor por mim. Eu quero mudar a minha vida, Senhor. Eu não quero mais fazer assim. Eu não quero mais ser desse jeito. Fala para Deus. Eu quero me esvaziar, Senhor. Eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de tudo isso. Tudo que tem afastado o Senhor, os Teus princípios, a Tua palavra, os Teus alertas. Eu quero ouvir a Tua voz. Antes que seja tarde. Antes que venha a desgraça. Antes que venha, Pai, a perdição. Em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar. Fala para Deus. O Senhor vai encher você. O Senhor vai encher o teu coração. O Senhor vai te encher de vida abundante que o Senhor tem para você. O Senhor vai encher a tua vida. Se você realmente se esvaziar de todas essas coisas. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus sustente a tua vida. Que Deus faça uma grande obra em você. Que Deus faça uma mudança maravilhosa. Para que Deus possa um dia também ouvir o teu clamor. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Diga para ele, Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos receber a ceia do Senhor. Examina agora o teu coração. Agora que você está vazio, agora que você esvaziou, pode participar da ceia agora. Você se esvaziou. Você entregou ao Senhor.
esvaziamos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor falar conosco. Obrigado pelo Senhor mandar a palavra, Pai. Obrigado pelo Senhor, pelo Espírito, falar ao nosso Espírito, mesmo no tempo em que está tudo bem. Obrigado, Senhor. Queremos Te ouvir e queremos Te obedecer. Queremos atender ao Teu clamor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que foi feito por nós na cruz do Calvário, por tudo que o Senhor realizou. Nós nos lembramos disso através desta ceia, que é feita em memória de Cristo, em memória do que Ele fez por nós, em memória da grande vitória que foi a cruz, a vitória contra a morte, contra o pecado. Que o Senhor, através da morte na cruz, consumou a nossa salvação, o perdão para as nossas iniquidades. E é isso que estamos celebrando aqui essa noite, celebrando a morte do Senhor até que Ele venha novamente. Pai Santo, obrigado por esse pão que partimos, por tudo aquilo que ele simboliza e representa. Obrigado pela obra que o Senhor realizou em nossa vida. É com essa gratidão que participamos da ceia, orando em nome de Jesus. Amém. Participe do pão. Obrigado, Senhor, pelo cálice que temos em mãos, pelo que ele representa, o sangue, a nova aliança feita através do sangue de Cristo, o sangue vertido que perdoou, que pagou o preço do nosso pecado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, aquelas que ainda cometemos hoje por acidente em nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós e lava-nos mais uma vez com o teu sangue. Limpa-nos, Senhor, a cada dia, Pai, a cada momento. Limpa mais, manda mais a tua palavra para nos limpar, para trabalhar em nossa vida, Senhor. Rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória desse momento. Entregamos a Ti, Pai, a nossa vida e participamos desse cálice que é um símbolo de aliança. Que haja uma aliança entre nós na igreja, Pai. Que nós possamos ouvir o Teu clamor e nos tratar bem uns aos outros, nos tratar com consideração e respeito, Pai. Que possamos ouvir o Teu clamor e amar uns aos outros e ter amizade e intimidade uns com os outros, Pai. Queremos ouvir o Teu clamor, Senhor, e Te obedecer. Obrigado por esse cálice. Oramos em nome de Jesus. Participamos do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Aonde Aleluia. eu irei, Senhor, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. Tua presença me atrai.
Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus.